Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sérgio Gandra na área em mais um Lagoinha Viva, senhoras e senhores. Eu tô ligado que vocês ficam na expectativa, o pessoal fica me mandando mensagem no Instagram pra gente colocar conteúdo. O que a gente vai achando, o que eu vou achando aqui nos porões da Rede Super, a gente vai colocando no ar, porque eu sei que tem muito material legal e que vai reaquecer o nosso coração. A gente tá sempre colocando aqui, tá legal? No ano de 2006, o nosso querido pastor Besso, marido da querida Ana Paula Valadão, ele pregou um sermão muito top com o tema Estamos em Guerra. Pois é, nem tudo é paz não, paz é só com o Senhor, mas aqui é guerra, viu? Confere aí. Eu creio, meus irmãos, que uma verdade bíblica que nós precisamos resgatar nesse século 21, essa verdade bíblica acerca da batalha espiritual. Há muitas pessoas que dizem, o diabo, ele não existe. E pessoas que continuam pregando e dizendo isso, não existe, isso é criação do homem, isso é coisa da cabeça das pessoas, não existe. E são muitos os crentes que imaginam que o diabo realmente não existe, é uma criação, uma lenda, um mito, um conto da carochinha, e não é real. E os cristãos não enfrentam lutas com as trevas. É como se nós vivêssemos num parque de diversões, mas essa não é a verdade bíblica. A palavra de Deus em nenhum momento diz que nós estamos num parque de diversões, brincando de montanha-russa, roda gigante, não. A palavra de Deus nos faz entender que nós vivemos sim dentro de um contexto de guerra. Diversos das palavras de Paulo, diversos termos usados pelo apóstolo Paulo são termos bélicos. Quando o apóstolo Paulo está no final da vida, ele não diz, andei de montanha-russa, completei a carreira e guardei a fé. Não, ele diz, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Esse é um termo bélico, de guerra. Quando o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, escrever para Timóteo, Paulo diz assim, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Soldado é um termo bélico que nos faz entender que nós não estamos num parque de diversões, nós estamos em meio a uma guerra. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz que devemos tomar toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele continua dizendo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É um termo bélico. Paulo fala de guerra. Nós não estamos em um parque de diversões. Nós não estamos caminhando pela praia, tomando água de coco, à sombra de palmeiras, não, absolutamente, nós estamos em meio a uma guerra. Sabemos sim que o nosso Deus, em Cristo Jesus, já nos deu a vitória, e somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é uma verdade bíblica maravilhosa e tremenda, mas não podemos nos esquecer de que estamos em guerra. Que vencedor é aquele que vence com os braços cruzados? Como um atleta vai vencer uma corrida se ele não se preparar adequadamente para essa corrida? Como o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo se os jogadores pensarem simplesmente em festa, em gandaia, e não em treinamento, e entenderem que eles precisam se adequar? E como nós iremos vencer as batalhas, como iremos nos tornar vencedores se não tivermos consciência da guerra e se não nos prepararmos adequadamente para vencer essa guerra? Precisamos acordar para isso. Estamos em guerra.
E o nosso inimigo é sutil. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ficar firmes, porque ele prepara ciladas. E cilada não é algo que está à mostra e as setas indicando cilada, 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 cilada. Não. Cilada é algo escondido. É uma armadilha. Vários países da África são países cheios de mutilados, pessoas que não têm perna, não têm braço, por causa das minas escondidas. E a pessoa está andando na rua, despreocupadamente, pum, explode uma mina. Ela perde um braço, perde uma perna. Então as pessoas ali nesses países precisam ser cautelosas, verificar se não tem mina, se não tem cilada. E o nosso inimigo é sutil. Precisamos ter consciência de que estamos em guerra. E precisamos nos preparar adequadamente. Precisamos estar conscientes e preparados. Essa verdade bíblica acerca da guerra precisa ser restaurada no seio da igreja, em nossos corações e no nosso meio. Eu não estou falando de uma neurose, guerra, não. Eu estou falando de prudência, eu estou falando de equilíbrio, eu não estou falando de extremos. Existe o extremo em que a pessoa diz não tem guerra, estamos num parque de diversão. Existe outro extremo que a pessoa diz é só batalha. Não, temos um equilíbrio, porque Deus nos dá momentos de refrigério. O salmista diz: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Esse foi Davi. O mesmo Davi que escreveu esse salmo, ele diz: persegui os inimigos e os alcancei, os destruí. O equilíbrio, existe a guerra, mas Deus nos dá momentos de descanso, refrigério. Devemos tomar cuidado com os extremos. Mas hoje eu quero nos lembrar dessa realidade no meio da qual nós estamos em guerra. E eu queria falar um pouco sobre isso. Queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Versículos 8 e 9. Primeira Pedro 5, versículos 8 e 9. Aqui Pedro fala sobre essa realidade para a igreja. Ele diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro escreve para a igreja. E ele se volta para a igreja e diz: vocês têm um inimigo. Ele começa dizendo: o diabo, o inimigo de vocês. O diabo, o vosso adversário. Pedro está escrevendo para os cristãos. E Pedro diz que o diabo é inimigo do cristão. É verdade que o diabo não em primeiro lugar, inimigo do cristão. O diabo é, em primeiro lugar, inimigo de Deus, porque foi Deus quem o expulsou do céu. Mas como o diabo não tem como atingir Deus, é impossível ele atingir Deus. A Bíblia diz que com o sopro da boca, Deus faz desaparecer o diabo. Ele não tem poder para atingir Deus. Ele é infinitamente inferior, mais fraco do que Deus. Ele não tem como atingir Deus. Mas é por isso que ele se volta contra tudo aquilo que Deus criou. Ele se volta contra a criação de Deus. Não é por acaso que nós temos visto a destruição da natureza, os rios poluídos, animais entrando em extinção,
o problema com a camada de ozônio, e o diabo encontra aliados para destruir a criação de Deus. Ele não pode atingir Deus, mas ele consegue atingir aquilo que Deus criou. Ele ataca o que Deus criou. Infelizmente ele encontra aliados para isso. Às vezes é você que está dirigindo o carro, tomando um picolé e joga o papelzinho na rua. Ah, mas é só um papelzinho. Mas imagina 2.500.000 pessoas jogando um papelzinho na rua. O que vai acontecer com os bueiros? Vão entupir. Aí quando vem a chuva, vem enchente. Aí a enchente leva um tanto de casa e mata um tanto de gente. É aquele papelzinho que você jogou. Mas é só um papelzinho. Ele só precisa de um papelzinho. Ele não pode atingir Deus, mas ele ataca a criação de Deus. Ele ataca o ser humano. A Bíblia diz no Salmo 8,5 que o homem é a coroa da criação. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que Satanás dirige os seus esforços contra o ser humano. E quantos não são os homens e as mulheres que encontram hoje escravizados por Satanás, vivendo nas trevas? Tantos nas drogas, outros tantos na prostituição, outros tantos na bandidagem, outros tantos na corrupção, outros tantos destruídos no casamento. O homem, ele usa outros homens para fazerem isso. Esses dias eu li alguma coisa sobre o Holocausto. Eu vi alguns filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Meu Deus! Quanta destruição. Há pouco tempo eu assisti um filme chamado Hotel Ruanda. 1 milhão de pessoas mortas. O homem, a coroa da criação, feito à imagem e semelhança de Deus, e Satanás volta para destruir o homem. Mas aquele que Satanás deseja mais intensamente destruir, sabe quem é? O cristão. Pedro diz: o diabo, o vosso adversário, o inimigo de vocês. O diabo se volta mais intensamente para atacar os cristãos. Sabe por quê? Porque as outras pessoas que estão cegadas no entendimento, elas de alguma maneira já estão nas mãos do diabo. E a única maneira dessas pessoas serem salvas é através da pregação do Evangelho, porque a palavra de Deus diz: como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Então essas pessoas só podem ser libertas da cegueira em que vivem se elas ouvirem a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é feita não por anjos, é feita por homens, por crentes no Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele investe tão pesadamente contra os crentes, porque ele sabe que somente os crentes podem pregar o Evangelho, que vai trazer libertação àqueles que estão perdidos. Somente os crentes no Senhor Jesus podem estabelecer igrejas nas cidades e nas nações para restringir a ação das trevas naquelas cidades e nações. Ele sabe que somente os crentes podem fazer isso, e é por isso que ele tão pesadamente investe contra os crentes. É por isso que ele tão pesadamente investe contra a minha vida e contra a sua vida. Nós somos os únicos que podemos mudar a história da nação e do mundo. Deus não chama anjos para estabelecer igrejas e assim restringir o alcance e o domínio das trevas. Deus chama crentes para estabelecer igrejas, para restringir o alcance e o domínio das trevas. Deus escolhe a mim e a você para sermos luz desse mundo, para irmos naquelas regiões de escuridão, levando luz para aquelas pessoas e dizendo para aquelas pessoas: há esperança,
Jesus é a esperança, Jesus é o caminho. Ele pode libertar você dessa situação. Nós somos essas pessoas. Nós que somos crentes no Senhor Jesus, somos luz desse mundo, somos sal dessa terra. E é por isso que Satanás investe tão pesadamente contra nós que somos a igreja. O Lidório é um missionário, Ronaldo Lidório, estava em Gana, na África, pregando o evangelho para um povo que nunca antes havia ouvido falar de Jesus. E ele disse que ele assistiu ali um ritual e pela primeira vez uma possessão coletiva, toda a tribo estava endemoniada. E ele perguntou: Deus, o que eu vou fazer? Vou chamar um por um e expulsar o demônio? E ele foi estudar as escrituras. E ele percebeu que o que faz desaparecer, faz diminuir, enfraquecer a atuação das trevas e a presença das trevas em um lugar é a igreja. Então ele trabalhou para estabelecer uma igreja lá entre os concombas. Quando a igreja foi estabelecida, aquele ritual desapareceu daquele lugar, mudou para outro lugar. Aí eles foram lá e pregaram o evangelho e estabeleceram a igreja naquele outro lugar. Aí não acontecia mais possessão demoníaca, eles tiveram que mudar para outro lugar. E eles estão preparando missionários para enviar para aquele outro lugar, porque as pessoas pertencem ao Senhor Jesus, foram compradas pelo sangue de Jesus, e é a igreja que leva essa mensagem. E porque a igreja que leva essa mensagem, não é por acaso que Satanás investe tão pesadamente contra os cristãos. O diabo, o inimigo de vocês. E o propósito de Satanás, diz o texto, ele anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Assim como o propósito do leão, quando ele ruge, não é ficar brincando com os animais. Você já imaginou um leão rugindo ali e vendo os animais desesperados no campo? Eu não sei se você já assistiu lá o National Geographic ou Discovery Channel, e lá os leões rugindo e os animais correndo, as zebras, e todo mundo desesperado e o leão lá rindo. lá tá correndo, não, ganhei meu dia, agora eu posso dormir tranquilo. É isso? Não. Ele ruge e observa os animais. E aí os animais ficam desesperados. E aí ele vai e ataca um. Para destroçar. Para devorar. É exatamente isso que o diabo faz. As tentações do diabo, os sussurros dele, não são para perturbar você, brincar com você, atormentar você simplesmente. Não, o propósito dele é destruir você. As tentações de Satanás não têm um fim em si mesmas. As tentações de Satanás têm um só propósito. É uma estratégia para a sua destruição. Ele não brinca, ele não está brincando, ele não quer perturbar apenas, atormentar, te dar sonhos à noite, tentações. Não, o propósito dele é minar a sua vida e destruir você por completo. Destruir você e a mim, para que não haja em nós nenhum sinal ou evidência de que um dia fomos de Cristo. O propósito dele é destruir os cristãos, para que de nenhuma maneira haja na vida daquele cristão um testemunho de que Cristo pertence a ele e ele pertence a Cristo. Esse é o propósito de Satanás. Atingir os cristãos para que os cristãos sejam tornados inoperantes. O propósito dele não é matar a pessoa, porque a chave da vida, da morte, do inferno está nas mãos do Senhor Jesus. O diabo não tem poder para tirar a vida de ninguém, a chave está nas mãos de Jesus. Mas ele pode atacar o cristão, para que aquele cristão não mais testemunhe Cristo na vida, para que o testemunho daquele cristão seja inoperante, para que não haja mais na vida daquele cristão nenhum reflexo da luz de Cristo, para que não haja mais na vida daquela pessoa nada absolutamente que aponte para Cristo.
No Novo Testamento nós temos vários exemplos de pessoas que sucumbiram às tentações de Satanás e foram destruídas. Em Filemon, abra em Filemon, versículos 23 e 24. Aqui nós temos Demas. Esse é Demas. Filemon 23 e 24. O apóstolo Paulo estava preso, mas havia algumas pessoas com Paulo, e uma dessas pessoas se chamava Demas. Paulo diz assim: Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas era cooperador de Paulo. Paulo se volta para Filemon e diz: Demas é meu cooperador. Demas prega o evangelho comigo. Demas está do meu lado. Ele trabalha comigo implantando igrejas, pregando o evangelho. Demas. Paulo estava na prisão, enquanto muitas outras pessoas já haviam abandonado Paulo por causa da prisão de Paulo. Lá estava Demas junto com Paulo, não se envergonhando da prisão de Paulo, não se envergonhando do evangelho. E Paulo fala acerca de Demas: é meu cooperador, ele trabalha comigo, ele prega o evangelho comigo, ele implanta igrejas comigo, ele sai por essas regiões do mundo anunciando Jesus comigo. Demas, que testemunho maravilhoso. Paulo se volta para uma pessoa e diz: é meu cooperador, e dá testemunho aos outros dizendo: é meu cooperador, trabalha comigo. Prega o evangelho. Mas o que aconteceu com Demas? Alguns anos depois, o apóstolo Paulo escreve uma outra carta, a sua última carta, segunda carta de Paulo a Timóteo. Volte algumas páginas. Essa foi a última carta de Paulo. Paulo estava agora em Roma, preso. E ele escreve para Timóteo, seu filho na fé, versículos 9 e 10. Aqui vemos Paulo, 2 Timóteo 4, 9 e 10. Ele escreve para Timóteo dizendo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Demas, amando este mundo, diz Paulo, abandonou-me. Demas sucumbiu às tentações do diabo. Demas amou o mundo. E abandonou Cristo. Aquele Demas, a quem Paulo chamou meu cooperador, trabalha comigo. Eu estou aqui preso, ele está do meu lado. Esse mesmo Demas, alguns anos depois, sucumbiu às tentações de Satanás. Amou o mundo, abandonou Cristo, abandonou Paulo, abandonou a igreja, foi para Tessalônica. Foi destruído pelo diabo. Ele não morreu, mas o testemunho de Cristo deixou de existir na vida de Demas. Ele não morreu, mas já não havia mais reflexo da luz de Cristo na vida de Demas. Ele conseguiu atingir o propósito dele na vida de Demas. Esse é o propósito de Satanás, afastar um cristão de Cristo. Não é impedir que um cristão vá à igreja, não é impedir que um cristão faça isso ou aquilo, mas afastar o cristão de Cristo. E se ele conseguir fazer isso, ele conseguiu o propósito dele. Um cristão abandona Cristo,
E ao abandonar Cristo, consequentemente, ele abandona os valores de Cristo. Paulo diz que Demas abandonou Cristo, trocando os valores de Cristo pelos valores do mundo. Demas abandonou-me a mim, abandonou a Cristo, amou o mundo. Infelizmente, hoje há muitos cristãos que estão sucumbindo às tentações de Satanás. Há muitos cristãos que estão abrindo mão dos valores de Cristo e assimilando os valores do mundo. Há muitos crentes trocando os valores de Deus pelos valores do diabo. Há muitos crentes trocando a pureza pela impureza, trocando a santidade de Deus pela prostituição, trocando a verdade e falando mentira, abrindo mão da honestidade e andando desonestamente, deixando de lado o trabalho honesto e assimilando o jeitinho brasileiro. Tem trocado a honra aos pais pela desonra aos pais, tem trocado a fé pela incredulidade, tem trocado o céu pelo inferno, amando o mundo, abandonando Cristo, agindo como Demas. A luz já não mais brilha, as pessoas já não mais percebem um reflexo de Cristo na vida daquele cristão. Ainda que ele fale de Cristo, ainda que ele se vista como Cristo poderia se vestir, mas não existe mais reflexo, não existe mais luz, não existe mais vida. Como Demas. O propósito maior do diabo, diz o texto, é devorar o cristão, é destruir o cristão, é fazer com que não haja mais nenhum testemunho de Cristo nas nossas vidas, porque se ele conseguir fazer isso, aqueles que já estão perecendo nas trevas vão perecer, porque quem vai pregar o evangelho para esses, se os cristãos não mais tiverem o testemunho de Cristo em suas vidas? Mas quando é que o diabo ataca mais intensamente o cristão? Existe um momento predileto de Satanás em que ele investe mais pesadamente contra a vida de um crente. Que momento é esse? Voltemos ali para Pedro. Capítulo 5, versículos 8 e 9. Versículo 9, Pedro diz assim: resistam-lhe firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqueles irmãos para quem Pedro estava escrevendo estavam passando por sofrimento. E Pedro então se volta para esses irmãos e diz assim: resistam ao diabo firmes na fé, sabendo que irmãos de vocês em outras partes do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, porque no momento de sofrimento é que a pessoa sofre mais intensamente os ataques de Satanás. É por isso que Pedro associou: resistam ao diabo firmes na fé. E lembrem-se, pessoas estão sofrendo no mundo, então não sucumbam às tentações em meio a esses sofrimentos, permaneçam firmes. O momento predileto de Satanás para atacar a vida de um cristão é aquele momento em que o cristão está mais fragilizado por causa de algum tipo de sofrimento pelo qual ele está passando. Porque o diabo sabe que o sofrimento deixa a pessoa mais fragilizada. Quando foi que Satanás tentou Jesus mais intensamente? Lá no deserto, depois de Jesus ter jejuado 40 dias, diz o texto que Satanás se aproximou e disse para Jesus: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Porque Jesus estava com fome. Jesus havia ficado 40 dias sem comer.
Jesus estava fragilizado ali na sua humanidade pela fome. E foi aí que Satanás se aproximou de Jesus e tentou Jesus: se você é filho de Deus, então manda essas pedras se transformarem em pães. Qual foi a outra situação em que Satanás veio mais intensamente contra Jesus? Foi ali na cruz, quando Jesus estava no clímax do sofrimento, levando sobre si mesmo os nossos pecados. Ali o diabo usou a boca de pessoas para dizerem: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel? Então desça da cruz agora e nós creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois ele mesmo disse: sou filho de Deus. Satanás usou a boca de pessoas para dizer: você é filho de Deus mesmo? Se você é, desça da cruz. Naquele momento de mais intenso sofrimento, na cruz, suportando o peso dos nossos pecados, a dor por causa dos cravos, foi ali naquele momento que Satanás se voltou contra Jesus, usando a boca de pessoas para afrontar Jesus e para dizer: se você é filho de Deus, desça da cruz. Satanás sabe que no momento de sofrimento é que nós estamos fragilizados. Ele sabia que a humanidade de Jesus estava fragilizada por causa daquele sofrimento. E naqueles dois momentos a tentação seguiu a mesma linha: se você é filho de Deus, mata a sua fome. Por que você está passando fome? Manda essas pedras se transformarem em pães. Se você é filho de Deus, por que você está sofrendo tanto? Desça da cruz e acaba com esse sofrimento e resolve. Nesses dois momentos, Satanás questionou a relação de Jesus e o Pai. Se você é filho de Deus, o sofrimento nos deixa mais fragilizados. Todos nós ficamos fragilizados com o sofrimento. Eu estava na Índia e quando eu recebi a notícia do pastor Márcio, meu coração se desesperou. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O irmão, o pastor Daniel, tinha feito algumas agendas para a gente. Eu disse: pastor, eu tenho que ir para algum lugar, eu tenho que orar, meu irmão, porque eu não estou conseguindo, eu tenho que orar. Eu tenho que aquietar meu coração, porque está difícil. No sofrimento nós estamos e nos sentimos mais fragilizados. E aqueles crentes para os quais Pedro escreveu, eles estavam fragilizados por causa do sofrimento, e Pedro estava preocupado. Pedro estava preocupado com a fé dos seus irmãos. Pedro sabia que o momento de sofrimento é um momento de fragilização. Ele sabia que o diabo iria se aproveitar daquela situação para tentar aqueles homens e mulheres mais intensamente. Ele sabia que Satanás, naquele momento de sofrimento, iria investir contra o relacionamento dos cristãos e Deus. Era um momento de sofrimento, de fragilidade. Ele sabia que era naquele momento de sofrimento que Satanás iria questionar os valores de Deus e os valores do mundo. E por isso ele escreve, ele diz: resistam firmes na fé, prestem atenção, estejam alertas, vigiem, porque agora é que ele vai atacar. Quantas moças solteiras nós temos aqui? É nesse momento, o tempo vai passando, e você não se casa. Você já fez os seus 25 anos e está solteira, 28, 30, 37, 45, 50. Você já está fragilizada, mas eu quero casar, e como que é? É nesse momento de fragilização, e Satanás vai sussurrar nos seus ouvidos e vai dizer: não tem homem crente mesmo, mas tem esse aqui que é incrédulo, mas você converte ele, é um homem tão bom, trabalhador, honesto. Às vezes, você converte, olha só, você é luz, sal, tal, vai lá. É nesse momento.
Quando a moça está fragilizada pela carência emocional, pelo desejo de casamento, é aí que ele vai investir e vai colocar aquele cara maravilhoso na sua frente. O único problema é que ele não é, mas parece crente, mas ele ainda não é, mas ele vai ser, parece. Tem tudo para ser, só falta converter. E quantas não são as moças que casam com incrédulos? E tem o testemunho de fé sufocado no coração delas. Ganham um casamento, mas perdem Cristo. E Satanás consegue o intento dele na vida das moças. Quantos não são os crentes que estão vivendo uma situação financeira delicada? E é nesse momento de situação financeira delicada que Satanás investe contra a vida do crente. Qual é o problema de tirar esse dinheiro da empresa? Não, e conseguir esse dinheiro dessa maneira, não tem problema, todo mundo consegue. Eles têm demais, pega para você. Quem sabe você não tenta lá na Mega Sena, né? Você ganha, vai resolver a sua situação. Ele tenta o crente para conseguir dinheiro de formas ilícitas. Você está precisando de dinheiro? É verdade, você saiu do seu emprego e você está recebendo seguro-desemprego. Mas você começou a trabalhar na outra empresa e você disse para o patrão, olha, por favor, não assina a minha carteira não, porque sabe como é que é? Você está mentindo. Porque para o poder público você está dizendo, eu estou desempregado, então me dá o seguro-desemprego aí. Mas para o seu patrão você está dizendo, me dá meu salário porque eu estou trabalhando. Mas eu estou precisando de dinheiro. E aí? Quando você for falar de Jesus para o seu patrão, ele vai dizer, você vai falar de Jesus para mim? Olha a sua situação irregular. Você não deixou assinar a sua carteira, porque você está recebendo seguro-desemprego, agora você vem falar de honestidade? E o testemunho de Cristo deixa de existir na sua vida. Satanás conseguiu o intento dele. Quantos não são as pessoas que, por estarem vivendo uma situação difícil no casamento, aceitam sussurros de Satanás e cometem adultério? Mas meu casamento está difícil, a minha esposa já não está mais comigo, e eu também não gosto da minha esposa, qual que é o problema? Aquela outra pessoa me deu uma sensação assim de liberdade. É no momento do sofrimento. Quantos não são os cristãos que, por estarem vivendo uma situação de discriminação, eles decidem prejudicar alguém? Quantos não são os cristãos que, por estarem vivendo uma circunstância na vida, decidem mentir? Quantos não são os cristãos que têm deixado para trás os valores, os gozos celestiais para desfrutarem dos gozos terrenos? É no momento de fragilização, de sofrimento, de dificuldade que ele vai investir mais pesadamente contra a nossa vida. E o que fazer? Como vencer essas tentações? Como vencer Satanás? Como vencer essa batalha? No versículo 8, Pedro diz: estejam alertas e vigiem. Essas são as duas primeiras armas que nós temos para vencer Satanás, aqui colocadas por Pedro. Estejam alertas e vigiem. Essa palavra alerta, no grego, é uma palavra muito interessante. Literalmente, essa palavra significa não intoxicado. Então Pedro está dizendo, não estejam intoxicados e vigiem. O que isso quer dizer? Você já pensou uma pessoa, você certamente já viu uma pessoa embriagada. Quantos já viram uma pessoa assim embriagada? A pessoa que está embriagada, ela está intoxicada pelo álcool e ela perde a noção das coisas. Ela perde a noção de tudo. É ou não é verdade? Perde a noção de tudo. Está intoxicada pelo álcool. Começa a ter atitudes estranhas, falar coisas estranhas.
E é isso que Pedro está dizendo: olha, cristão, você não pode se deixar intoxicar. Você não pode estar intoxicado pelos sussurros de Satanás. Você não esteja alerta, não se deixe intoxicar pelas palavras de Satanás, pelos convites dele, pelas pressões de Satanás. Esteja sóbrio, não se deixe intoxicar pelas ideias dele, esteja sóbrio. Você precisa estar livre de tudo aquilo que de alguma maneira afasta o seu pensamento, o seu coração de Deus, que está intoxicando você, que está influenciando você de uma maneira que você sabe que é ruim, é errada. Esteja alerta, esteja não intoxicado. Então, se a conversa dos seus amigos tem intoxicado você, afaste-se desses amigos. Se o comportamento das suas amigas, até mesmo da igreja, tem intoxicado você, afaste-se dessas amigas. Se os livros que você está lendo estão intoxicando você contra Deus, contra o Evangelho, joga esses livros fora. Se os programas de televisão estão intoxicando você, afetando a sua mente, afetando o seu coração, o seu relacionamento com Deus, abra mão desses programas de televisão. Se os seus programas à noite, com a moçada, com alguém, estão intoxicando você, abra mão desses programas. Sabe por quê? Porque um cristão intoxicado pela pornografia, ele vai ser facilmente destruído pelo diabo. Um cristão que intoxica o seu coração com amargura e deixa aquela amargura entrar, ele vai ser facilmente devorado pelo diabo. Um cristão que intoxica sua mente com a falsidade, ele vive no meio da falsidade, vai se intoxicando, vai se influenciando, ele vai ser facilmente destruído pelo diabo. Um cristão que vai intoxicando a sua mente com a ganância, ele vai ser facilmente destruído pelo diabo. E essa é a palavra de Pedro. Então, livre-se do que é tóxico. Se alguma coisa está influenciando você, tomando conta de você, levando você a tomar atitudes erradas, livre-se disso. Esteja alerta, não se deixe intoxicar. Pergunta para o seu irmão: existe alguma coisa que está te intoxicando? Não precisa. Esteja alerta, não se deixe intoxicar. Essa é a palavra de Pedro. Porque a pessoa que está intoxicada, ela é vítima fácil, presa fácil. Mas ele dá outra palavra: vigiem. Estejam alertas e vigiem. Em diversos textos da Bíblia nós ouvimos essa expressão: vigiem, vigilância. Isso fala de estar atento, da prudência. E como nós podemos estar vigilantes? Jesus nos deu algumas dicas. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, ele se voltou para os discípulos e disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Como é que está a sua vida de oração? Cutuca o seu irmão e pergunta: meu irmão, você está orando? Vigilância, oração. O apóstolo Paulo fala das sagradas letras da palavra de Deus, que podem nos tornar sábios para a salvação em Jesus. Ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Cutuca o seu irmão e pergunta: você está lendo a Bíblia? Vigia, meu irmão. Fala com ele: vigia, meu irmão. Você está vindo à igreja? Deixa eu falar para o pessoal que está em casa. Você está vindo à igreja e você só fica em casa assistindo o culto pela televisão? A Bíblia nos diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Vou falar de novo aqui. Você que está em casa, só fica assistindo o culto pela televisão. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Então, vigia, meu irmão. Vigia.
precisamos vir à igreja. Sabe por que na igreja a gente senta do lado de gente? Dá uma cutucada no seu irmão, olha que bênção. Oh, que maravilha. Isso é igreja. Igreja é gente que respira, gente que passa um perfume gostoso, às vezes gente que não tomou banho à noite, mas senta do nosso lado e adora o mesmo Jesus. Jesus bendito e abençoado está aí do nosso lado, gente diferente. Gente que na hora de adorar o Senhor, levanta a mão e pá, bate na nossa cabeça e pisa no nosso pé. Nós estamos na igreja, que maravilha. É gente, que coisa gostosa. Vigia, meu irmão, nós não podemos deixar de congregar. Não podemos. Não se deixe intoxicar e vigie e resistam-lhe firmes na fé. Eu queria terminar com isso. Pedro diz: resistam-lhe firmes na fé. Que fé é essa? A fé que você recebeu no dia em que você creu no Senhor Jesus. Resista-lhe firmes na fé, lembrando-se do que Deus já fez na sua vida, da sua história com Deus, da palavra de Deus, das promessas de Deus. Resistam-lhe firmes na fé, declarando a fé, declarando a sua história com o Senhor, lembrando-se das suas experiências com Deus. Essa firmeza na fé foi a atitude de Paulo, quando ele estava no meio do sofrimento. Já nos últimos dias da sua vida, em meio a um terrível sofrimento, dificuldade, Paulo escreveu a Timóteo. Eu queria terminar com esse texto, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Paulo fala do testemunho da fé, da firmeza na fé. Paulo diz assim para Timóteo, na sua última carta: por essa causa também sofro, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Glória ao Senhor. Eu estou certo, eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Firmeza na fé, mesmo em meio ao sofrimento. É assim que nós vencemos Satanás. É assim que nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Estamos em guerra, meus irmãos. Temos um inimigo que está à nossa espreita como um leão que ruge querendo nos devorar, procurando as oportunidades para atacar a nossa vida, procurando aqueles momentos em que estamos mais fragilizados. Mas o nosso Deus não nos deixou desamparados. Ele não somente está conosco, mas Ele nos encoraja e nos diz: não se deixe intoxicar, vigie e fique firme na fé. Maravilha, aprendeu a batalhar? Pois é, a gente já batalha uma guerra vencida, né? Esse é o maior spoiler de toda a humanidade. Cristo no final vence. Afinal, Apocalipse vai dizer para nós que para sempre estaremos com Ele lá, não haverá choro. Antes de eu ir embora, eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube para você não perder nada do que acontece aqui no Lagoinha Viva e nem do que acontece por esse mundão afora aí pela Rede Super. É muita programação, é muito programa e lá você confere tudo, tá legal? Semana que vem eu volto, gere uma expectativa no seu coração e até lá!